Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é servidor público no estado do Pará, seja servidor estadual ou municipal, mas que recebe o seu salário pelo Banpará, pelo Banco Banpará. Hoje a gente vai falar de todas as abusividades que vêm sendo praticadas pelo Banpará contra os servidores do estado do Pará. Para você que não me conhece, eu sou William Jesus, sou advogado bancário e o meu escritório atua em defesa de servidores públicos, aposentados, pensionistas, empresas de maneira geral e servidores de maneira geral contra práticas bancárias abusivas e renegociação de dívidas. Então, se você é servidor, aposentado, pensionista, tem uma empresa e está sofrendo aí algum problema bancário, alguma abusividade bancária, essa é a especialidade do nosso escritório. E hoje a gente vai falar sobre as abusividades que vêm sendo praticadas pelo Banpará, ok? Sem maiores delongas, vem comigo aqui na tela. Eu já falei, mas esse vídeo é para você que é servidor no estado do Pará, seja servidores municipais ou servidores estaduais, ok? William, na sua experiência, atendendo aí os servidores, eu vou falar aqui, eu atendo servidores do país inteiro, mas eu vou falar aqui em especial dos servidores do estado do Pará, ok? Atendendo milhares de servidores do estado do Pará, quais são os problemas mais recorrentes que a gente identifica? Primeiro, servidores sendo coagidos pelo banco, por seus gerentes, a fazerem acordos, refinanciamento, renegociação de dívida, confissão de dívida, com prazos, taxas, tarifas, encargos extremamente abusivos. O banco coage você, às vezes você tem uma dívida ali, o banco começa a fazer retenção, bloquear seu salário para forçar você a fazer um acordo com condições extremamente abusivas. Então, isso é uma abusividade, uma das abusividades. Outra abusividade são empréstimos consignados sendo descontados no contra-cheque e na conta bancária. Servidores que vêm sofrendo com isso. Ele tem um empréstimo que debita uma parte na folha de pagamento dele, desconta lá no contra-cheque, e outra parte desconta na conta. Isso viola, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Ele diz que o banco ele tem a responsabilidade, o dever de fornecer para você, servidor público, um empréstimo que você tenha condições de pagar, que esteja de acordo com a sua capacidade. Vai ter gente, muita gente de cabeça pequena, que vai dizer assim, mas ele contratou porque quis. Esse cara que fala isso, ele não sabe a realidade do outro. Porque às vezes o banco, o seu gerente, ele fica assediando você para emprestar valor para você, para ele poder bater a meta dele. Às vezes é o seu momento de fragilidade, você precisa. Porque o servidor, na maioria dos casos, ele é o arrimo de família, ele é aquela pessoa que tem uma renda estável, né? Todo mês ele tem a garantia de que vai receber, porque o cargo dele dá uma estabilidade para ele. E às vezes, por ser essa pessoa, ele se torna responsável por muitas despesas na família. Muitas pessoas que pedem ajuda. Então você acaba sendo mais onerado. Você às vezes tem que contratar um empréstimo para ajudar um terceiro. Então, esse momento de fragilidade é que o seu gerente, o seu banco abusa de você com condições extremamente abusivas. Então, para você que é cabeça pequena, você precisa conhecer a realidade do outro, porque o telhado do outro não é o mesmo que o seu. Outro problema são empréstimos pessoais debitando em conta. Mais uma vez, essa ideia de o banco viola a sua capacidade de pagamento, te concede além do que você deveria, te assedia para contratar além do que você deveria. Você tem um consignado que debita na conta, que debita no seu contra-cheque, e aí o banco vai lá, faz um empréstimo e debita na sua conta e consome todo o seu salário. Eu tenho um caso de servidores aqui, e eu vou te mostrar um. Caso de servidor que não recebia nada. Além de não receber nada no final do mês,
tinha consignado uma série de descontos na conta bancária, ele ainda ficava devendo para o mês seguinte, ao ponto de a dívida virou uma bola de neve tão grande que ele já devia praticamente o triplo do que equivalia o salário dele. E já estava há mais de um ano sem receber salário, desesperado. E é um servidor, esse caso que eu vou mostrar, de alta patente da Polícia Militar, ok? Vou mostrar para vocês isso. Descontos recorrentes do Banparacard. Esse caso que eu vou mostrar para vocês é exclusivamente desse tema aqui, ó. Ele sofreu uma série de descontos do Banparacard. Uma série de descontos. E não sobrava nada. Você provavelmente vai se identificar com uma dessas situações aqui, às vezes todas. Tem casos de servidores que a gente identifica todas essas situações aqui. Tarifas sendo cobradas na conta salário quando não pode. Aquela taxa de serviço mensal que o banco cobra de você na sua conta salário não pode. Então, mas o banco cobra. Ele não está nem aí para você. O banco é uma instituição financeira que vive de vender produtos financeiros. É simples assim. E o gerente, que às vezes você acha que é seu amigo, é uma pessoa que representa o banco e tem que bater a meta dele e ganha por isso. Então, é simples assim a matemática. O jogo bancário funciona assim, gente. Não tem muito mistério. É só você não ser ingênuo, ok? Seguros prestamistas sendo embutidos em contratos indevidos, às vezes com valores exorbitantes. Essas aqui são apenas algumas das abusividades, porque eu poderia passar o dia todo aqui falando de abusividades praticadas, não só contra o Banpará, não vou ser injusto se dizer que é só o Banpará que comete abusividades. Você pode ter esses problemas aqui em qualquer banco que você receba, ok? Qualquer banco. Essas são apenas algumas das abusividades. Mas, William, o que é que a gente deve fazer? Primeiro vai depender do problema. Para cada problema, não existe uma solução só para resolver todos os problemas. Cada problema exige uma solução adequada. Tem muita gente que vai falar, porque é a lei de superendividamento. Não, às vezes não é a lei de superendividamento. Às vezes a lei de superendividamento nem é vantajosa para o seu caso. Você precisa entender a lei, conversar com um especialista e receber uma orientação, porque no final de tudo, se você ajuizar uma ação para resolver um problema, você quer resolver o problema. Não adianta chegar no final e a sua situação ficar igual. Então, para cada situação, para cada problema, existe uma solução adequada, específica, ok? Vou te dizer aqui o que é mais comum que a gente tem visto no estado do Pará com os servidores que recebem pelo Banpará. Servidor sofrendo desconto no contra-cheque e em conta bancária. Isso aqui para não dizer todos, eu diria que 95% a 98% aí sofrem com esse problema. É bem recorrente. Relatos de servidores que não estão recebendo nada, recebendo muito pouco, porque estão ali tendo descontos em conta e no contra-cheque. Servidor sofrendo com bloqueio e retenção de salário em virtude de dívidas mantidas com o banco. Diversos casos, muitos. Débito automático em conta de diversos serviços, de empréstimos, de renegociação. Quando a gente se depara com esse tipo de servidor, que ele tem o consignado debitando na folha de pagamento e tem descontos sendo feitos na conta, a gente sempre parte com dois problemas para serem resolvidos. O primeiro problema é o problema mais urgente. É suspender aqueles descontos que são feitos em sua conta. Porque a gente começa com essa solução aqui pela seguinte maneira, pela seguinte justificativa. Se você recebe, por exemplo, R$4.000 de salário no contra-cheque, já descontou lá consignados, aqueles descontos que são feitos e no final sobra líquido para você R$4.000. Quando o dinheiro entra na sua conta, desconta mais R$2.500, R$3.000, vamos dizer assim. Ou às vezes desconta tudo. Esse valor que desconta em sua conta é o que mais te prejudica. Porque às vezes tem cheque especial que encarece ainda mais a sua dívida. Então, esse valor que desconta em sua conta é o que mais te prejudica. Então, a gente precisa de uma solução imediata para fazer você receber aquilo que está sobrando no contra-cheque líquido. Então,
a gente começa suspendendo os descontos que existem em sua conta, ok? Parece que minha câmera saiu aqui, gente. Não acredito nisso. Alô? Vamos lá. Vamos tentar aqui com outra câmera. Acho que a qualidade não vai ficar tão boa, mas vamos lá. Vamos seguir com essa aqui, ok? Então, se você tem descontos sendo feitos em sua conta, a gente precisa fazer você parar de sofrer esses descontos em conta. Então, por isso a gente começa com esse procedimento, ok? Esse é o procedimento que faz a gente iniciar. Depois que a gente faz isso aqui, esse é um procedimento mais urgente. Suspendeu aqueles descontos que são feitos na sua conta, suspendeu esses descontos, aí a gente vai para um segundo procedimento. Esse segundo procedimento, ele é o seguinte. Agora a gente precisa analisar quais são os seus problemas, por que a sua situação chegou no ponto que chegou. Ok? Já interrompemos os descontos na conta. Agora a gente precisa analisar tudo que você tem empréstimo ativo com o banco, seja consignado, pessoal, refinanciamento, renegociação. Então a gente vai fazer uma coleta de todos esses contratos para a gente fazer uma perícia bancária, detalhando tudo que você contratou, já pagou, quanto pagou, se realmente você ainda deve. Essa perícia ela é feita em contratos no prazo máximo de 10 anos. Então, tudo que você já teve com o banco nos últimos 10 anos até hoje, esses contratos eles vão ser revisados e periciados. Por quê? Porque, por exemplo, é possível que você tenha um empréstimo hoje com o banco que seja fruto de uma renegociação. Por exemplo, você tinha várias outras dívidas, outros contratos, fez uma renegociação que gerou um novo contrato. Esse contrato, ele está indiretamente ligado àqueles outros contratos, porque ele só foi renegociado com base naquelas dívidas. Então, perceba, se já existia abusividade naqueles outros contratos, provavelmente existe no novo contrato também. Uma abusividade contaminou a outra. Um contrato abusivo contaminou o outro. Ok? Então, por isso que a gente faz a revisão da dívida de até o prazo de 10 anos, porque é isso que os tribunais admitem, revisão de contratos de até 10 anos. A gente vai fazer uma perícia bancária para identificar todos os problemas. Mas veja, enquanto isso aqui está sendo feito, você está com as suas dívidas, aqueles descontos que sofria em conta, suspenso, sem sofrer desconto em conta. Então, você já está se beneficiando no caminho. Vou te mostrar caso aqui exatamente assim, ok? Você já está se beneficiando. Depois que a gente faz a perícia, identifica tudo que a gente... todos os problemas pormenorizados, aí a gente vai ajuizar as respectivas demandas para discutir cada problema. É juros abusivos, é taxa abusiva, encargos abusivos, já pagou além do que deve, todas as abusividades, ok? Aí é uma ação judicial. A gente já começa a trabalhar para resolver o seu problema em definitivo. Em muitos casos, vai haver compensação. O que é a compensação? Imagine que você já pagou um determinado empréstimo, vinha pagando um determinado empréstimo, a gente ajuiza a ação, descobre que a taxa daquele empréstimo é abusiva, mas você já pagou muita coisa com a taxa abusiva. A taxa abusiva, aquilo que você pagou com a taxa abusiva, vai ser compensado agora no período com a taxa nova. Então, se a gente identificar
que você já pagou muito com a taxa abusiva, que já quitou aquele empréstimo ou já pagou a maior parte, vai ser compensado no período com a taxa nova, ok? Indenização em danos morais e materiais. Se você sofreu retenção de salário, retenção da sua bloqueio de conta, tudo isso é fator que gera para você um abalo psicológico, não só para você, para a sua família. Você deve ser indenizado e compensado pelas abusividades que o banco praticou contra você. Como eu disse, você tem a justa expectativa de receber o seu salário no final do mês. E se as abusividades praticadas pelo banco impediram isso, você tem o direito de ser ressarcido. Também os danos materiais. Aquilo que você já pagou além do que deve, você tem que ser ressarcido. As tarifas, os encargos, tudo que foi indevidamente, você tem que ser ressarcido. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, vá lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que você vai ver. O código diz que você precisa ser ressarcido em dobro daquilo que pagou indevidamente. Se verificado que o pagamento foi indevido, você consumidor, tem que ser ressarcido em dobro. Ok? Paguei R$1.000 indevidamente. O banco tem que te ressarcir, te compensar em dobro, 2.000. Ok? Então, essas são as soluções aqui. O que é que a gente faz para resolver esses problemas? Eu vou te dar agora um exemplo, tá? Olha esse caso aqui, ó. Servidor do Banpará, um policial militar. Veja que aqui ele recebe o salário dele, tá vendo aqui? Na primeira linha, o salário dele caiu na conta. E ele sofre uma série de descontos. Eu peguei aqui só um recorte, tá? Mas esses descontos continuavam aqui e ele acabava não recebendo nada. O saldo dele ficava negativo, virava o outro mês negativo. Aí o que é que a gente fez? A gente ajuizou uma ação judicial, você vai ver isso aqui é uma decisão judicial. É óbvio que eu grifei aqui os dados principais para não expor os dados do cliente, ok? Mas essa ação judicial, quando a gente ajuizou, o que foi que a gente pediu? Primeiro, a gente pediu para suspender todos os descontos que ele sofria na conta, inclusive o saldo devedor que ele tinha. E também pediu para o banco apresentar todos os contratos históricos de pagamento, descritivo da dívida, que é um documento que o banco tem que fornecer, e o juiz concedeu. Aqui você vai ver o juiz. Defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a requerida, no caso o banco, proceda no prazo de 5 dias com a suspensão provisória de todos os créditos decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, cheque especial, consignado, financiamento, cartão de crédito e demais operações de créditos ativas e exigíveis, e suspensão de todo o saldo devedor na conta. Ele tinha um saldo devedor, como eu falei, ele sofria os descontos e ainda ficava devendo. Então o juiz mandou suspender tudo. Suspendeu os consignados no contra-cheque, suspendeu os descontos em conta e suspendeu também o saldo negativo que ele tinha. Além disso, o juiz determinou que o banco promovesse no prazo de 15 dias a exibição, ou seja, a entrega de todos os contratos ativos em nome do autor e de toda a movimentação financeira desde 2019 até abril de 2024. Esses contratos, quando eles forem exibidos, a gente vai fazer a perícia. E o que é que aconteceu nesse caso aqui? O banco, ele cumpriu a primeira parte da liminar, suspendeu os descontos que tinham na conta e no contra-cheque desse servidor, mas não entregou os contratos. Ou seja, ele não cumpriu a liminar totalmente. E o juiz tinha fixado, inclusive, uma multa de R$500 até o limite de 20 mil. Ok? Fixou a multa pelo descumprimento. Ele não cumpriu a liminar toda, só cumpriu uma parte. A gente peticionou no processo, informou que não houve cumprimento. O juiz aumentou a multa. Ele já falou, esclareço que conforme se observa, o requerido, no caso o banco, tomou ciência da decisão, tendo sido atribuída ao descumprimento a aplicação de uma multa de R$500 que ele tinha aplicado antes. E o juiz aumentou a multa para R$1.000 diário. R$1.000 diário para entregar os documentos. O banco continuou sem entregar. Não entregou os documentos até hoje. O servidor,
ele está sem sofrer o desconto no contra-cheque e na conta. Mas não recebemos os contratos até hoje. O processo está tramitando. O servidor está se beneficiando da decisão e mais. Ele não está só se beneficiando da decisão pela suspensão. Ele também vai se beneficiar das multas. Porque essas multas que o juiz aplicou, só nesse caso aqui, esse servidor ele já tem até agora mais de 350 mil reais para receber só de multa. Só de multa, até agora. Ele tem. Essa multa que o banco vai pagar, vai para ele. Ele vai receber, eu, quanto advogado, eu tenho uma parcela disso pelo contrato que tenho com ele. Mas ele, servidor, vai receber esse valor de multa pelo descumprimento. E como o banco não cumpriu, a gente informou no processo de novo. E aí, veja, o juiz fala aqui, ó, reitero pela terceira vez, ou seja, repito a decisão que eu já tinha dado pela terceira vez, para que o banco cumpra em 48 horas todas as obrigações de fazer nelas contidas, naquelas decisões anteriores, qual seja a suspensão provisória da exigibilidade de todos os créditos, ele ainda exemplificou, a cessação de quaisquer descontos na conta, até aqui o banco já tinha cumprido. A suspensão de eventual saldo devedor, o banco já tinha cumprido também, a exibição de todos os contratos e o esclarecimento sobre a origem de cada um dos débitos. Dessa vez, o juiz aumentou a multa para R$2.000 diário. Até o momento que a gente tinha feito o cômputo, o banco já devia mais de 350 mil. Se o banco não cumprir até o limite de 100 mil, o banco já vai dever aproximadamente 450 mil reais a ele. Só de multa. O processo ainda está tramitando para a gente identificar quais foram as abusividades, porque a gente precisa do contrato. Mas esse servidor aqui, ele já está se beneficiando da decisão, já tem uma multa exagerada para o banco pagar. Exagerada, entre aspas, eu falo exageradas porque o banco descumpriu e isso vai se acumulando. E o servidor vai se beneficiar disso. Então, isso aqui que a gente discutiu aqui, todos esses problemas, com certeza você que é servidor do Pará vai se identificar com algum desses problemas. Então esse vídeo aqui é para isso, para você entender que o seu problema não é normal. O seu problema tem solução. Você pagar dívida integralmente com a totalidade do seu salário e não sobrar nada para você e para sua família não é algo normal. Não normalize isso. Procure um especialista, ok? Receba orientação. Na descrição desse vídeo eu vou deixar aí o nosso canal de contato. Caso você tenha alguma dúvida, queira buscar algum esclarecimento, fala comigo, com a minha equipe. Eu atendo servidores do país inteiro. Às quintas-feiras eu atendo presencialmente em Belém. Primeiro você precisa ter o seu caso analisado pela nossa equipe e aí a gente vai, a depender do seu interesse por um atendimento presencial ou telepresencial. Telepresencial a gente atende todo dia, vai encaixar o seu nome na nossa agenda mais próxima possível e telepresencial às quintas-feiras. Vai encaixar o seu nome na disponibilidade, caso aquela agenda da quinta-feira ainda não esteja fechada. Se tiver, você vai entrar na agenda mais próxima. No que você precisar, eu e a minha equipe, a gente está aí com vocês nessa luta contra as abusividades praticadas pelo Ban Pará. Conte comigo, não normalize as abusividades praticadas contra a sua renda, contra a sua família, ok? Tamo junto. Um forte abraço, eu espero ter ajudado, esclarecido, dado para você maior esclarecimento sobre tudo que vem acontecendo e sendo praticado aí pelo Ban Pará. Um forte abraço.